Boa tarde aí para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um treino da Middle Stack no Limit 10. A gente vai fazer o treino short-handed. O som tá ok? Estão escutando direitinho? Bom, já vou passar aqui o join para vocês. Ricardo, a mesa eu vou passar o link aqui para vocês, aí vocês vão ver meu monitor. Tá? Já vou atualizar aqui. Tá aí, é esse link aí do Join Me. Tá bom? Pessoal que tá vindo aí primeira vez, Zé Augusto, Ermac, Ricardo, qualquer dúvida que vocês tiverem, sintam-se à vontade aí para perguntar, tá bom? Zé Augusto, boa noite. Pessoal joga City, mas é bom, a grande vantagem de quem joga torneio ou Sit and Go e acompanha jogos de cash é que a gente consegue ver mais situações de jogo pós-flop também, né? Tem hora que a gente chega num ponto do torneio que a gente toma bastante decisões pré-flop. Então a gente consegue trabalhar com uma efetividade muito boa, né? O jogo pós-flop, acompanhando, né? Treinos de cash, ou até praticando um pouco também, quem tem interesse em jogar um pouco, né? Isso é bom, né? O conhecimento só vem a adicionar. Quanto mais conhecimento a gente acumular e melhora o nosso jogo, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida aí do cast também, tá? Alguma jogada ou alguma coisa que vocês não entenderem, pode. O treino hoje é de middle stack. A gente vai entrar aqui com 40 big blinds. E a gente costuma ficar na mesa até os 50. Básico, né? A gente ficaria até os 50. Daí aqui a gente tem jogado até 70. Chega a 70 big blinds, a gente sai. Mas aí é preciso fazer algumas adaptações. Acho que eu descobri o que faz o som voltar para baixo aqui. São essas mesas com vídeo da AT8. Parece que toda vez que eu abro uma dessas mesas, o som diminui. Vou colocar 4 mesas aqui pra gente. Haroldo, boa tarde. Prontinho. Estamos aí então com as 4 mesas. E aqui, pessoal, o treino básico, tá? Eu estou usando um pouquinho de estatísticas, as estatísticas básicas, só para a gente ter uma noção do estilo de jogo do oponente. As estatísticas que eu estou utilizando estão descritas aí no Coaching Player também. A gente vai usar basicamente o VPAP e o pré-flop raise, né, para entender um pouco do estilo de jogo do jogador pré-flop. No pós-flop, a gente vai, se tiver, né, o número de mãos suficiente aí, de repente, de alguma estatística, a gente vai utilizar também. A gente vai olhando aqui em cada caso. Na mesa 2 eu tenho um par de ases, tem um jogador 19 mãos, ele jogando bem neat, bem tight até o momento, jogou 6% só, mas 19 é um número bastante baixo ainda. Então, a gente não pode tirar muita coisa dessas estatísticas, por enquanto ele está tight. Tá? O par de ases é tri-betá por valor, obviamente, e
e all-in em qualquer situação ali pré-flop. Na mesa número 4, eu tive aqui um Ice Rei, posição de Small Blind, ou Big Blind, e teve um aumento do jogador na posição de cutoff. Porém, esse jogador eu só tenho uma mão dele, então não tenho informação alguma. Tá? Então, o Rei-Dama da mesa 4 eu só fiz o fold pré-flop. Haroldo, sim, tranquilo. Para a semana que vem, pessoal, eu estou viajando, então vou ficar a semana que vem toda fora, e aí a gente não vai ter nem os treinos, né? Aí a gente faz uma reposição na outra semana. Tá? Mas depois do dia 22 já estou de volta aí. Mesa 1, Ás e Valete na Big Blind, Ás e Valete de paus. O oponente da Small Blind é Calling Station, ou seja, ele joga muitas mãos e joga essas mãos de maneira passiva, tá? Quando ele completa a Big Blind, a Small Blind, ele mostra fraqueza. Então a gente aumenta um leque bem, bem maior aqui, tá? Quando o Small Blind completa. O flop 10, 10, 9, eu faço a Continuation Bet por blefe aqui. Tá? E o turn me traz um flush draw. Aqui a gente tem duas opções. Ou fazer uma segunda aposta, se a gente achar que tem fold equity contra esse oponente, ou dar o check e tentar acertar o river. Tá? Como ele em princípio é um oponente calling station, eu vou tentar acertar o meu straight no river. Tá? E no river a gente já joga por valor. Mesa 2 é abrindo o dama-dama. Vou fazer uma aposta aqui. Vou fazer uma aposta de 1,20, tá? Porque se esse oponente realmente tiver alguma coisa na mão, por exemplo, um 9 ou um par de mãos, ele vai pagar tanto apostando $1, 80 cents, quanto 1,20. Ele me colocou a win. Esse check raise no river indica bastante força, mas eu só estou perdendo para full house aqui, tá? Então eu vou all in com nut flush e ele realmente fez o full house. Que azar, hein? Aqui, pessoal, essa notinha, a gente tem que colocar uma notinha nesse oponente, porque ele foi de check raise no river. Como eu falei antes, isso normalmente representa bastante força, mas não é muito comum a gente ver check raise nos microlimits. Quando vê, né, muito provavelmente a gente está contra uma mão forte. Mas ali também poderia ser trinca, poderia ser flush menor. Eu vou aumentar esse valete 10 aqui contra o mesmo oponente, mas tomando muito mais cuidado, porque eu estou fora de posição. Não tem total necessidade de aumentar essa aqui não, tá? Se vocês acharem que tiver um pouco de dificuldade, pode só dar check. E aumentando o Ás e Valete na mesa número 4. Aqui fazendo a C-Bet com o segundo par, no Valete 10. Eu peguei aqui o rei no turn, que me deu um open-ended straight draw também. Normalmente a gente desiste dessa mão, mas contra esse oponente, é porque agora a gente tem terceiro par, tá? Ou a gente joga mais devagar que normalmente. Mas a questão contra esse oponente é o seguinte, ele é bastante loose, como vocês... Ás e 4. Ele é bastante loose, então ele vai pagar muitas vezes no flop com uma mão que não tenha acertado nada. Tá? É esse oponente especificamente. A jogada padrão aqui nessa jogada, nessa mesa número 1, era desistir da mão. Tá? Mas esse oponente especificamente... ela saiu da mesa, é uma pena. Ele ainda saiu me devendo. Esse oponente especificamente, ele é muito loose e donkey. Então, um segundo par contra ele, a gente consegue jogar por valor. Tá? Por isso que eu fui all-in ali no turn. Mas se é um oponente que eu desconheço, ou se, né, que não tem estatística, ou um oponente normal, a gente passa para check fold a partir do turn. Bom? Perto do grande azar na primeira mesa, eu também dava call. Ali a gente tinha o melhor flush, né? É muito difícil a gente conseguir foldar aquele nuts flush, embora o board fosse dobrado, com uma stack pequena, do tamanho que a gente tem ali, stack inicial de 40 big blinds. Então, se eu não me engano, eu apostei 1,20 no river para dar call de 1,90. Então já tinha um pote de quase $8 ali, não, $6, 6 e pouco. Então, as pot odds que a gente recebe são muito boas. Tá? Então fica praticamente impossível foldar o melhor flush. Vou sair da mesa 1, ultrapassei os 50 big blinds aqui. Na verdade, 70, né, que eu estou saindo. Tá? Então fica bem difícil foldar, a não ser que a gente tenha uma leitura muito boa do oponente, tem estatísticas muito sólidas, o que não chegava a ser o caso ainda. Mas só para vocês saberem, realmente, check raise no river normalmente é força. Tá? Mas ainda que fosse força ali, a força dele podia ser mais fraca do que a nossa. Né? Jogador, sempre não, né? Tem situação que a gente vai realmente ter que foldar. Mas aqui no Limit 10, a maioria das vezes é
é, call mesmo. Vou colocar a notinha aqui, deixa eu só pegar um modelo de nota aqui, rapidinho. Raise C-bet aqui, né? Então vou colocar check raise, river, full house. Tá, por que, que a jogada dele é assim? Porque eu poderia ter uma mão ali mais uma mão mais fraca que eu quisesse controlar e dar check behind no river, né? E ele não continuar sem extrair valor. Então não é muito comum a gente ver esse tipo de jogada que ele fez ali não. Quando vê, tem que tomar cuidado. Ás e rei na mesa 4, estou aumentando. Ricardo, a estatística eu estou utilizando o Hold'em Manager. Quem não tiver o Hold'em Manager ainda, tem o Poker Elephant, é gratuito da Poker Strategy, tá? Vocês podem fazer o download lá no site. Aqui o que eu estou utilizando hoje é o Hold'em Manager. Na mesa número 3 eu tenho o Rei Valete de Ouros em posição média. Estou aumentando aqui. Eu tenho um jogador Calling Station no botão e um outro na Big Blind, tá? Mas se a gente leva call desses oponentes, o Rei Valete, tá? A gente joga por valor, a gente pega bons top pairs, pega boas mãos com esse Rei Valete para jogar contra esses oponentes que normalmente jogam muitas mãos, tá? Então é uma mão que joga bem contra eles. Eu aumentei um Ás e Valete na mesa 4 também. Não tive ação. Jogador, melhor sala para jogar cash. Aqui o 6-6 em UTG com o middle stack a gente está fazendo fold. Cada sala tem uma característica, o Vingador. Por exemplo, a 88 ela tem um tráfego pequeno, mas é fácil você achar jogador fraco, né? É fácil achar donkey. A PokerStars tem um tráfego muito grande. Vou continuar na 4 por enquanto, daqui a pouco eu tiro. A PokerStars tem um tráfego muito grande, então você vai ter mesa sempre. Aí você selecionando um pouquinho mais as mesas, você consegue achar donkey com facilidade. Para micro limits, a verdade é que as plataformas são todas fracas realmente. Então você consegue jogar bem, tá? Na maioria das plataformas. Isso aqui por acaso é a que eu acabei de sair. Mesa número 4 eu vou abrir esse Dama 10 suited aqui de cutoff. A mesa 4 eu vou procurar substituir também. Ela não tá ruim não. Ela tá com muitos jogadores. Ah, não, tá boa. Tá aqui 30/20, 31/20. De repente a gente até consegue uma mesa um pouco melhor, mas ela tá boa. Levei call do Big Blind que eu ainda não tenho informação. O flop é esse high, né? Eu tenho o segundo par aqui. Faço a continuation bet padrão. Levei um mini check raise desse adversário e tenho o segundo par. Tá? O mini check raise, tudo bem, a gente tem odds boas, não sei o que, mas o problema aqui não é o mini raise dele. O problema é que ele vai sair apostando de novo no turn quase sempre e no river também. Então não é só essa aposta do flop. Tá? A gente acaba, porque tem muita gente que dá call, porque é mini check raise, né? Foi um mini raise que ele deu, então tem muita gente que dá call. Mesão aqui também fazendo continuation bet com Ás e 9. Mas o problema é que depois vem uma aposta no turn, e aí se a gente paga a aposta no turn, né, com o segundo par, e aí vem o all-in no river, né? Então a gente fica um pouco perdido, ou acaba tendo que foldar o turn quando ele aposta de novo, e aí perde 40 centos do flop, então normalmente não vale a pena. A não ser que a gente esteja com uma mão por valor, e leva um mini check raise de um oponente muito loose, que faz muitos mini check raises por blefe, e a gente não quer espantar o oponente da mão com mais um aumento. Tá? Eu vou aumentar esse rei 10 aqui da mesa 4, só tem um limper pré-flop. Tá? Se tivesse dois limpers eu já evitava.
Estou aqui com o top pair, kicker 10, fazendo a continuation bet. Tá, então, se fosse um oponente mais agressivo, que roubasse bastante, eu não quisesse espantá-lo da mão, tivesse uma mão muito forte, aí a gente poderia dar call, mas para pagar turn e river, fazer basicamente um slow play. Tá, mas aqui com o segundo par, é difícil a gente jogar por valor, porque depois vai ter que pagar turn e provavelmente river também. O 5 e 5 tem um open raise aqui da mesa número 4, e agora tem uma tribet, tá? Mesmo que tivesse só o open raise, a gente já faria fold. Tá? Com a estratégia de middle stack, a gente não tem odds implícitas para pagar, tá, essa aposta. O áudio tá ruim, pessoal? Só para saber, tá ruim para todo mundo aí? Eu mexi aqui de novo. Ricardo, próxima vez, logar, tem estatística antiga sessão com o jogador. Tem todas as estatísticas aqui, Ricardo. Aí lá no programa você define, né? Quanto tempo que você quer gravar a estatística. Aqui tem estatística de gente de 1 ano. Aí eu programo, mas só para ter os gráficos. Mas aí eu programo para mostrar a estatística de 2 meses, 3 meses atrás para frente, né? 3 meses para cá. Porque aí você tem estatística mais atualizada. Porque aí de repente o pessoal estudou e mudou o estilo de jogo, aí o programa vai acompanhando a mudança. Mas ele grava, se você deixar, ele grava para sempre. Tá 10 anos jogando poker, ele tem estatística de 10 anos atrás. O Ás e Valete da mesa número 2, eu vou fazer uma tribet. Em princípio, essa tribet é blefe, ou seja, se ele volta uma 4bet aqui, normalmente a gente tem que fazer o fold. Quando ele dá call, a gente já manda a continuation bet aqui. E aí ele fez o call. Aí no turn, eu fiquei com um draw legal para um pot tribetado, que tem 4,50 e eu só tenho $2. Eu estou com flush draw e 2 overcards. Tá? Então a gente vai all-in aqui. Se as overcards forem outs limpas também, ou seja, se eu puder contar com essas overcards, eu vou ter lá 9 outs para o flush e mais 6 das overcards, 15 outs. Aqui na mesa 3, um par de 8, 30, 40, 50, 60. Vou aumentar 70 aqui, fora de posição, com 3 limpas pré-flop, o par de 8 na mesa 3. Tá? Agora, na mesa número 4, como é um pote tribetado, a gente já fica comprometido mais fácil. Então já é mais fácil a gente ter lucro. Né? A gente já fica no lucro mais tranquilamente. Se fosse um pote normal, um pote menor, a gente poderia dar check no turn, tá? Ao invés de aumentar. Na mesa 3 eu fiz o aumento com 8-8, fiz a continuation bet no flop, o oponente pagou e estou indo all-in no river, embora o river tenha trazido aqui uma overcard. Mas aqui, pessoal, basicamente a situação muito semelhante àquela que eu tive na mesa 1, que eu entrei all-in e o Donkey, que também era call station na mesa 1, pagou. Quando ele paga no flop, muitas vezes ele está com uma mão fraca, ou não acertou nada, ou está num draw, tá ali botar o flop de novo aqui para vocês. Tá num flush draw ou tá num straight draw aqui. Tá, então ele paga aqui, ele pode pagar com flush draw, ele pode pagar com gut shot, aqui mesa 1 dama dama, tá? Ele pode pagar com par de 6, ele pode pagar com um monte de coisa. Então, como o oponente é loose e passivo, ele joga muitas mãos. Então, quando ele paga a aposta e a gente tem um overpair, mesmo que o overpair não seja tão forte assim, porque é um par de 8, né, um overpair de 8, tá, num board baixo, ele é mais frágil, mas contra esse tipo de oponente, olha, que estava jogando 40% das mãos, 46%, e 4% apenas agressivamente. Ou seja, ele está jogando muitas mãos e está jogando passivamente. É um calling station, é o lose passivo. Então ele vai ter muitas mãos piores ainda. O valete não entra muito no leque dele. Pode ser que algumas vezes ele tenha o valete? Pode. Ele pode pagar aqui, às vezes, com Ás e valete, rei valete, dama valete, valete 10 e acertar esse turn. Mas é a minoria das vezes. E pode acontecer muitas vezes dele pagar com 6, pagar com flush draw, pagar com gut shot, pagar com Ás e 3, né? Gut shot, que ele tinha aqui overcard. Tá? Então, contra esse tipo de oponente especificamente, a gente acaba tendo uma jogada bem interessante, bem lucrativo de longo prazo. Por isso que é bom vocês sempre estarem prestando atenção nos oponentes que vocês estão enfrentando, para adaptar o jogo a cada um. Isso, às vezes muita gente fica perdido, mas eu não sei adaptar o jogo, eu não sei como é que eu vou fazer aqui, mas isso no começo é normal.
Então, o que é legal vocês fazerem? Já ir acostumando desde cedo a observar os oponentes, a ver como eles jogam, o estilo de jogo deles e tentar pensar em que tipo de mão que eles têm, né? Que aí vocês vão começar a entender melhor o que tipo de adaptação que dá para fazer em cada jogada. E aí vocês vão ganhando experiência com isso e aí depois de um tempo vai ficando mais fácil. Aí vocês vão adaptando melhor, tá? Experiência é extremamente importante nisso aqui. Estou fazendo um roubo na mesa 1, posição de cutoff, e fazendo aumento na mesa 4 aqui de UTG, né, de posição inicial com par de 8. Tem um oponente só na mesa número 1. Estou fazendo a continuation bet. No flop valete 10-7, é um flop um pouquinho conectado, mas como a gente está contra um oponente apenas, a gente faz a continuation bet tentando levar. Como eu não levei aqui, eu desisto da mão. Se ele apostar, eu tenho que foldar. Se ele não apostar, eu ainda posso estar ganhando aqui de um rei dama, de um 9-8, 9-8 não, já fez straight, mas uma coisa assim, raiz e dama, tô perdendo. Mesa 4 eu tenho rei 3 e acertei top pair, só que esse aqui foi um limped pot, né? Foi free play pré-flop. Normalmente tem gente que sai apostando aqui. Isso normalmente não é muito bom, porque o que acontece? Quando eu saio apostando com esse rei, ou eu levo call ou raise quando eu estou atrás, ou eu levo fold quando eu estou à frente. Então é o oposto do que a gente quer. Então normalmente a gente vai de check call, tá? Para pegar mãos mais fracas que possam apostar. Só que aí teve um raise e um mini raise, né? E o outro já aumentou. Aí meu top pair sem kicker já fica bem frágil, tá? Então aqui não vale a pena continuar com esse rei 3, até porque eu teria que pagar outra aposta no turn, ter que pagar outra aposta no river lá, 1,93 no pote 3 e 11, e como é que paga essa aposta agora com top pair e kicker rei, tá? O outro lá estava apostando com segundo par, e o de cá fez straight e foi só no check call. Acaba muitas vezes perdendo valor ali no check call apenas. Ás e dama aqui na mesa 4, fazendo o aumento. Pessoal, quando tem muita ação, né? Quando começa um a aumentar, o outro a aumentar de novo, ou um pagar, o outro aumenta, aí, né? Começa a entrar muita ação, tem que tomar muito cuidado. Então, se tem uma mão frágil, não é fraca, mas é frágil, extremamente vulnerável, como um top pair com kicker fraco, sem kicker, né? O kicker 3, e num pote que é limped pot, ele acaba ele ficando mais frágil ainda, porque o pessoal pode ter ali mais facilidade dois pares, porque ninguém aumentou pré-flop, então não selecionou mão pré-flop. Então tem muitas mãos mais fracas que podem acertar bastante coisa. Então tem que tomar muito cuidado nesse tipo de situação. Quanto mais ação o pessoal coloca, quanto mais força eles mostram, mais forte tem que ser a nossa mão para jogar, tá? Tribetando o Ás e Dama na mesa número 1, Ás e Dama de espadas. O oponente deu o call na minha tribet, flop valete 4-3 rainbow, né, naipes diferentes. Aqui ele dá check, a gente vai fazer a continuation bet. Já tentar levar aqui no flop. E ele fez o fold, eu levei a mão. Pronto, voltei a ter aqui 4 mesas. Voltando às perguntas. Vingador para iniciante, o full ring é mais simples, cara. O full ring você joga mais tight e ele tem menos variância, então pesa menos para quem está começando, tiver com pouca experiência, tá? Então é mais simples. Lion, boa tarde. A longo prazo, compensa investir nesse programa. Vou ver se faço download de um gratuito para experimentar. Obrigado. Vale a pena sim, ô Ricardo, porque a evolução do jogador de pôquer ela se dá, claro, você conhecendo tática e estratégia e você entendendo como seu adversário joga. E um programa que te dá estatística, ele te fala exatamente como ele joga, em porcentagens. Ele te fala exatamente como ele joga. Tá? Baixa o Poker Elephant na Poker Strategy. Poker Elephant. É gratuito e vai te dar umas funções muito boas aí. Vamos ver mais perguntas aqui.
No High Stakes joga short-handed, maioria do tempo eu tô jogando short-handed lá. Na verdade tem um tempinho bom que eu não jogo full ring. Bem de vez em quando mesmo. E mais aqui nos treinos mesmo. Lion, se eu tomar uma tribet com 8-8 do 30-20 na mesa 4, se eu atolo. Vamos ver aqui, cadê o 30-20? Ele já saiu, né? Tá, mas em princípio não, o Lion. Porque eu tenho poucas mãos dele ali. Né? Eu tinha poucas mãos. Embora 30-20 ele esteja agressivo, mas a variância nessas estatísticas são muito altas ainda. Então você precisaria saber a tribet dele, que com poucas mãos nem vale a pena olhar, é melhor se até aos 30-20 mesmo. E a gente ia precisar, depende do tamanho da stack, mas ia precisar que ele tribetasse ali de 7 a 10%, depende do tamanho da stack. Tá? E normalmente isso vai ser muito quando você não tem estatística do oponente. A não ser que você esteja contra um cara realmente agressivo ali e esteja, por exemplo, numa situação de roubo, defesa de blinds, aumentei da small blind, ele tribetou da big blind, aí o 8-8 vai ser bom mais fácil, né, mais vezes. Mas se eu estou aumentando de uma posição média, lembrei a situação, aquela que eu estava aumentando de small blind, né, cheio de limper pré-flop, né? A conta de equity era 43%. Então, aí 43% a gente ia precisar de uns 9% de tribet. Então, basicamente, você precisa pensar no leque de tribet dele. Tá? No pós-flop eu já entraria win. Tá? No pós-flop já ficava bem difícil largar. Porque aí eu já tinha criado um pote bem grande no pré-flop, eu estava com overpair de 8, e no board que eu poderia levar raise de draws. Tá? Um raise de flush draw, straight draw, Wise 2 que na mesa 4 eu vou passar, e o Wise Valete na mesa 1 eu vou fazer C-Bet por valor, com top pair, top kicker. Tá, mas em princípio eu foldaria o 8-8, com poucas estatísticas, a não ser que a equidade estivesse muito boa ali. Aí a gente já tem condição de entrar win. Mas com poucas mãos, mesmo sendo 30/20, às vezes o cara é muito agressivo, mas não tribeta tanto. Tá? Mas cada caso é um caso. Com pouca informação eu acabaria foldando. Dani, eu discordo desse ponto de vista. É o ponto de vista de alguns treinadores aqui do fórum também, mas não é o meu, não. Eu acho muitíssimo mais fácil você aprender short-handed e, e adaptar, aprender full ring e adaptar para short-handed do que aprender de cara short-handed. Porque o cara, para pegar um começo de o começo do jogador de poker é muito difícil. Normalmente é muito difícil. E é muito difícil por quê? Principalmente por causa da parte psicológica, por causa de variância. Aí o cara tá aprendendo os conceitos, aí vai, aumenta, toma bad beat, toma outra, pega, dá um swing. Tá? Então, a short-handed tem uma variância muito grande. Não é difícil adaptar depois de full ring para short-handed. É muito mais fácil do que você começar direto. Esse é o meu ponto de vista. Tem gente que discorda. Tem outros treinadores com um ponto de vista diferente. Na mesa 3, eu aumentei o 10 e 10, levei 2 calls, estou fora de posição contra 2 oponentes calling station, embora só tenha 10 mãos de cada um. E estou com o terceiro par. Infelizmente eu vou desistir desse par de 10 aqui, não ficou muito boa a situação não. Tá? O par de 10 com o flop rei e dama. A gente vai estar atrás muitas vezes aqui. Todo mundo passou no flop, ele fez uma aposta de pot no turn, e no flop eu já tinha decidido que desistiria da mão. A não ser que minha mão melhorasse aqui no turn, aí a gente poderia mudar, né? Se fizesse uma reavaliação do turn. Mas continuando na mesma ali, é só fold. Mesa 3 de novo, Ás e Valete, tem um jogador aumentando do botão, eu vou tribetar aqui, ele fez um mini raise, tá? Então estou colocando 3 vezes o aumento dele, mais uma vez pelo limper, poderia até ter colocado mais uma vez aqui porque eu estou fora de posição também.
E aí ele deu call, vou fazer a continuation bet aqui no flop de 2/3 do pote. Essa continuation bet precisa ser um pouco mais forte, tá? O flop é muito conectado, 7-6, então permite flush draw, permite straight draw. Eu tô fora de posição, tá? Então não apostem menos de 2/3 do pote nessa situação não, senão vocês perdem muita fold equity. O oponente, vocês vão dar odds favoráveis para ele dar call muitas vezes nos draws que ele tiver, tá? Holding, mas o jogo é completamente diferente. E se é para aprendizado no limite 2 ou 5, se tá aí para isso, acho melhor que jogar full ring e passar para short-handed. Enfim, também tem a questão de gosto também. Eu acho que tem gente que se adapta bem a full ring, tem gente que se adapta bem a short-handed. A verdade é que se você se dedicar, você vai aprender tanto full ring quanto short-handed. Então é questão de dedicação. Mas a questão de mudar depois e falar que é difícil, eu não concordo não. Mas é gosto. Quem quer começar em full ring, passar pro short-handed, quer começar em short-handed, quer começar em full ring, jogar full ring, não tem erro nenhum. Na mesa 4 eu aumentei Ás e 10 de posição média. Então, tem um ausente aqui. O jogador, 235 mãos, ele está tribetando 3,4%. É muito pouco de tribete. Meu Ás e 10 está muito atrás daqui. Tá? Se ele estiver tribetando aqui Ás e Dama, é pouco. Eu acho que é difícil ele tribetar Ás e Dama. Normalmente ele vai estar com Ás e Rei, Dama, Dama, Rei, Rei, Ás e Ás, né? Quando ele tribeta pouco assim. Então meu Ás e Dama, meu Ás e 10 é muito fraco ali. É um fold bem fácil. Ás e Dama na mesa 1, posição média também, que o da minha esquerda aqui também está ausente. Vou fazer um blefe aqui na mesa número 4. Semi-blefe, né? Eu tô com o open-ended straight draw. E como ele passou no flop e não mostrou qualquer força ali, a gente faz uma aposta aqui. Normalmente a gente cria fold equity. Se ele paga, eu também tenho condições de melhorar minha mão, né? Não é um blefe puro. Eu posso fazer um straight ali no river. Mas também não vou com grandes ações naquela mão, não. Se ele aumentar, eu tenho que largar. Qualquer coisa ali, tem que largar. A mesa 2 aqui, o River bateu aqui uma possibilidade de flush. Eu tenho o terceiro par, dá uma aposta de meio pote. Nem essa aposta de meio pote vale a pena aqui pagar. Lion, joguei short-handed, acho que fui mal, voltei para full ring, meu jogo está muito melhor, será que posso voltar? Sempre pode, sempre pode. É o que eu falei, a questão é mais pessoal mesmo, é mais de gosto. Tem gente que gosta de jogar full ring, tem gente que gosta de jogar short-handed. Eu joguei muitos anos full ring, hoje eu estou numa fase que eu estou gostando de jogar short-handed. Assim, a verdade é que você acaba quando você dominar o poker é difícil dizer, mas porque, né, dominar você leva aí 50 anos ou mais, e às vezes nem assim, né? Porque sempre vai ter coisa para você aprender, sempre vai ter alguém que sabe mais que você. Mas quando você tem uma experiência um pouquinho maior, entende melhor algumas situações, claro que você vai ter um pouco mais de leak, um pouco mais de falha no jogo, em um ou em outro, né? Você sempre vai ser mais forte em um ou em outro, mas você vai ter condição de ir experimentar lucrativamente, fazer essa experiência, tipo, não, eu estava mais lucrativo no outro, vou voltar, opa, estou mais lucrativo aqui, vou ficar, tá? Então, chega um ponto que não é aventura mais, vou jogar ali para me aventurar. Chega um ponto que a gente já está consciente do que está fazendo. Então, essas experiências são saudáveis, né? Tô achando pouca ação já nessas mesas. Deixa eu mudar alguma aqui. Deixa eu ir atrás dos nossos amiguinhos donkeys aqui em alguma mesa pra gente ter mais ação. Raiz valete na mesa 2, aumentando.
Levei o call ali do botão, eu só tenho uma mão dele, uma mão, 9 mãos dele, tá? O fold para continuation bet, aqui deve ter sido uma situação, ele levou uma continuation bet e não foldou, então eu tô fazendo a continuation bet no flop, já tentando levar a mão aqui. Se não funcionar, a gente desiste, a não ser que a mão melhore no turn. Não melhorou, a gente vai de check fold aqui também no river, a gente tem nenhuma informação do oponente aqui, não dá para fazer nenhuma adaptação. Ele tava com Ás e Dama. Isso aqui pode fazer uma notinha, quer ver? Ó, vocês podem colocar uma notinha assim. Vou até colocar de verde aqui. Vocês podem colocar call c-bet, Ás Dama off, overcards e check behind, turn mais river. Tá? Porque se ele chegar no momento ali e apostar, aí eu já vou ter um pouco mais de informação. É pouca informação ainda, mas é melhor do que nenhuma que eu tinha, né? Então eu vou ter um pouco mais de informação para entender que se ele apostar. Ás e Dama de novo. Se ele apostar, possivelmente ele está na minha frente, ele acertou alguma coisa. Porque ele tinha só Ás e Dama overcards e não fez nada, não apostou nada. Tá? Só foi dar um check behind. Na mesa 1, eu aumentei valete 10. Fiz continuation bet no flop, ele pagou. Acertei minha mão no turn, meu straight no turn. E estou fazendo continuation bet de novo. Por quê? Esse por valor, óbvio. O oponente é 27/4, ou seja, está jogando lose e passivo. Se ele tem o rei, ele vai pagar. Se ele tem rei-dama, 2 pares, wise, ele vai pagar com muita coisa aqui. Tá? Eu tenho a melhor mão possível, meter a aposta por valor. Por que eu não posso dar check? Ele é um oponente passivo. Se eu dou check, e ele tem 2 pares, Ás e rei, a possibilidade dele dar check behind ali, ou seja, não apostar, é gigantescamente grande. E agora, se eu aposto, esse oponente aqui é impossível ele largar 2 pares, né? Ainda mais numa stack dessa. Então, se eu dou check ali, eu perco muito valor. No limite 10, a ideia, na maioria dos casos, é apostar e apostar quando a gente tem uma mão forte para extrair valor. Se não tem uma mão forte, a gente tenta blefar no máximo flop. Tá? Se não funcionou no flop, a gente acaba desistindo. Aí tem as adaptações quando a gente começa a ter informação dos oponentes. Tá? Se está sem informação, a gente não faz adaptação. Esse oponente que eu enfrentei ali, a gente viu que ele é calling station. Tá? Ele joga muitas mãos e joga passivamente. Então, se ele acertou o Ás, se ele acertou o Rei, nem precisava ser 2 pares, não. Top pair mesmo, ele já pagaria ali. Tá? Então, é apostar e apostar. Flop, turn e river, por valor. Mesa 1, eu ultrapassei aqui os 50 Big Blinds. Na verdade, estou saindo quando ultrapasso 70. Quem não tiver muita experiência, saia da mesa quando ultrapassar 50. Quem já souber como adaptar o jogo depois direitinho, aí já pode ficar até 70. Acima de 70 eu não recomendo. Ou compra para 100 e joga Big Stack, ou é melhor sair da mesa e entrar numa outra. Ler os players, sim. Aqui o 9-4. Eu não vou blefar esse 9-4, não. O oponente ali ele tem dificuldade de fazer fold, então quando é assim não vale muito a pena blefar não. 3, 4, 5, 6, não deu nada e eu não vou blefar river também não, deixa ele levar esse pote pra lá. Rei dama aumentando aqui na mesa 4. Lá em aquele tribete que você tomou Ás e 10, você atolaria 10, 10 mais, Ás, Dama, Sutra, Ás e Rei off. Esse 10 e 10, Ás e Dama, Ás e Rei é o leque de tribete dele, ô Lion. Aqui tá tendo uma Donkey Bet na mesa número 4 com o meu Rei e Dama, eu não acertei nada, tá? Não tem informação, tem 24 mãos dele. Ele tá jogando de maneira calling station, lose e passiva, né? Então só vou fazer o fold. O Ás 9 na mesa 2 também com pouca informação aqui, também é só fold. Ah, tá, as mãos que eu iria pro chão. Isso, Lion, sempre depende do oponente. Sempre depende do oponente, tá? Não fica preso em leque específico, não. Você já sabe fazer a questão da equidade, né? Da break-even equity, né? Das pot odds, para saber a equidade que você precisa. E aí é só você jogar. Então, por exemplo, se você tem 10 e 10 e o cara tá te tribetando com 10 e 10 e Ás e Dama, você vai ter mais ou menos 40% de equidade. Aí você vê, se precisar de 43, 42 é fold. Se precisar de 38, 37 é a win. Tá? Então é por aí. Sempre dependendo do adversário que você tem e do leque que ele faz tribet. A break-even equity você já sabe fazer, né? Tranquilo.
Aumentei rei dama na mesa 2, estou aumentando rei dama na mesa 4. Na mesa 2 eu tenho top pair com um bom kicker contra 2 oponentes. O Big Blind preocupa, ele não dá tantos calls. Os dois não dão tantos calls. Tá, mas eu vou fazer a continuation bet aqui. E agora, José, vamos ver aqui. 200 mãos, mas tem 2 fold para c-bet. Eu vou fazer mais uma c-bet aqui de 1,30. Vou jogar por valor aqui mesmo. E ele deu call de novo. Tava só vendo se dá pra fazer alguma adaptação aqui nessa trinca de rei dama, porque ele não dá tanto call pré-flop. Tá? Então, para tentar extrair valor mesmo. Rei dama na mesa 4, levei tribet. Aqui é um fold muito fácil na mesa número 4. Na mesa 2 ele me pagou com 9-9, flop, turn e river. Acaba que o river é porque ele ficou comprometido, né? Ele não pensou no futuro. Estou aumentando agora rei na mesa 2. Eu aumentei um pouquinho mais forte, porque eu estou com stack maior. Tem stack de 80 ali. Tá? Então aumentei um pouco mais forte. Estou aumentando valete e valete na mesa 4. Só estou com 2 mesmo, mas agora está dando ação pra caramba, né? Vou fazer a continuation bet aqui com rei. E vou fazer a continuation bet com valete e valete. Dama na mesa 2. Vixe Maria. Abriram a porteira aqui. Só tá vindo carta. Mesa 4. Fazer mais uma aposta. Só que se eu botar aqui 1,20. Vai dar muitas odds. Vou fazer uma pequena overbet aqui na mesa 4. Tá? Para levar call mais fraco ali. E ele deu call de 10 e 10. Na mesa 2 acertei trinca, top 7 aqui de damas. Já começa a querer extrair valor desde o flop, tá, pessoal? Porque se eu dou check behind aqui, primeiro, o oponente... Não, era pra sair da mesa 2. O oponente da mesa 2, eu tenho poucas mãos dele, mas né, era uma c-bet só. Tinha levado uma c-bet e não tinha feito o fold. Tá? Então a gente já começa a tentar criar um pote grande ali desde o flop. Tá? A não ser que a gente tenha alguma informação que justifique o slow play. Mas sem essa informação, se a gente não aposta no flop, o turn vai ter um pote pequeno. Eu estou com 8 dólares, 9 dólares quase no stack aqui. Então, vou só comprar para 100 aqui, só para esperar a próxima Big Blind. Tá? Então, o pote ia continuar pequeno. E óbvio que o que eu quero com aquela mão ali é entrar win. Tá? Então, tem que dar chance do oponente errar, tem que tentar criar um pote maior para tentar criar a situação para eu entrar win. Tá? Criar um pote grande o suficiente para eu conseguir entrar win. Aí de dama na mesa 4 está vindo um aumento de UTG de posição inicial. Aqui só fold. Enquanto a posição inicial a gente evita tribetar, principalmente quando é por blefe. Na mesa 2 aqui eu já vou jogar em call com as poucas informações do 9-9 aqui, ao invés de fazer a tribet e acabar transformando o 9-9 em blefe, porque acaba que com a stack maior a gente já tem mais condições de jogar para 7 velo e tudo isso. Na mesa 4, Eyes e Eyes, com o Calling Station entrando de limp, eu aumentei um pouquinho maior, estou com a stack maior, o cara é Calling Station, então eu quero extrair mais valor. Na mesa 2 teve uma tribet aqui, eu faço fold. Tá, ele deu call aqui na mesa número 4, vou fazer a continuation bet por valor. Por quê? Se ele tiver rei dama, dama valete, dama 10, se ele tiver 10 e 9 com straight draw, se ele tiver algum 8 na mão, tudo isso ele vai pagar, né? O jogador lose, então a gente aposta para tirar valor dessas mãos. Vamos ver aqui. Tô adorando ver te jogar. Acho que vou começar a estudar mais Milestack, experimentar. E, cara, é muito bom. Assim, você tá dando sorte de pegar um treino que eu tô numa app. Né? A gente tá mão atrás de mão e virando tudo, né? Agora, tem uns treinos que a gente chora aqui também. Eyes e Eyes, perdendo pra Eyes e Rei. Né? Quem acompanhou a semana passada, a semana passada tava de chorar. Mas é a variância, né? Quem joga poker está acostumado com essa variância. Mas a middle stack é muito divertido, é gostoso jogar essa estratégia. Eu, particularmente, pelo menos, eu gosto muito de jogar essa estratégia. Deixa eu só achar mais uma mesinha aqui, pessoal, rapidinho. Já volto aí para as perguntas. Valete 10 de MP. Eu vou aumentar esse valete 10 aqui mais especulativamente. Estou big stack na mesa 2.
E aumenta um pouco mais forte também, 4 Big Blinds, né, com a stack maior. Bom, e a mesa 2 aqui também, a ideia não é do treino não é Big Stack, então eu vou entrar com 40 de novo aqui. Deixa eu só abrir mais... Só abrir 4. Agora, se vocês começarem a me dar Ais e Ais nas 4 mesas de novo, vai ficar difícil, né? Alguém avisa o dealer aí pra segurar um pouquinho, porque eu tenho que ler as perguntas aqui também. Ficar me dando carta toda hora não dá, não. Vai, né? Faz igual na quinta-feira. Eu e minha boca grande reclamando que tá recebendo carta boa, e depois começa só a carta ruim e bad beat. Lion, até que enfim, aprendi com muito custo, mas é assim mesmo. É quebrar a cabeça, errar, insistir, estudar mais e aprender. Ruben tem uma dúvida, as minhas apostas são sempre em relação à última aposta e não ao pote. Faço mal? Explica isso melhor, do tipo, você apostou 40 cents pré-flop e aí você vai apostar de acordo com esses, em cima desses 40 cents que você apostou? Não sei se é isso. Tá, não é muito bom não, porque vamos dizer, você, assim, um exemplo, né? Você faz a aposta de 3/4 da sua aposta pré-flop. Aí você apostou 40 cents pré-flop, então você apostaria 30 no pós-flop. Ou sei lá, uma vez e meia, você aposta uma vez e meia no pós-flop, né? Eu vou aumentar aqui o Ás e Dama na mesa 2. Aí aumentei 40 para no pós-flop aumentar 60. Se um cara só pagar, o pote vai ter 80, 90. Se eu apostar 60, tá ótimo, né? Tá ok. Agora, e se 3 caras pagarem? Aí você vai apostar, você vai fazer uma continuation bet muito fraca, né? Então a continuation bet é em relação ao tamanho do pote, tá? Um ótimo flop aqui na mesa 2, top pair com um ótimo kicker, nuts flush draw, o melhor flush draw possível. Não largo essa mão aqui por nada, nem com esse call station me aumentando, se ele me aumentar. Tá? Então, o Rubem, é mais interessante você fazer a aposta em relação ao tamanho do pote pós-flop. Porque você pode levar um call, você pode levar 2 calls, você pode levar 3 calls. E tudo isso vai mudar as pot odds que você precisa jogar para cima dos seus oponentes. Tá? Aumentando Rei 10 na mesa 2, Ás e 10 na mesa 4. Na mesa 2 eu só tenho 4 mãos desse camarada aqui. Ele me tribetou da Big Blind para Small Blind. É um fold fácil com Rei 10. Do Love These Ladies. So do I. Zé Augusto, algum truque pra vir tanta mão boa? Você tem que fazer parceria com o dealer. Você tem que descobrir. Aqui o Ás e 10 na mesa 4 eu levei tribet, é fold fácil. Você tem que descobrir onde que o dealer mora, né? Aí como é treino, aí eu já procuro ele antes lá, vou dar um treino aqui, cara. Te dou 10% do rendimento lá, me dá carta boa aí. Agora, quando ele tá de mau humor também, só me dá carta ruim. E uma coisa que funciona muito é dar feedback do treino. Pergunta ao pessoal que dá feedback do treino lá, e ele só vem com carta boa. Haroldo, para ver melhor as mesas stats, vocês usam que tipo de monitor? Eu tenho aquela TV monitor, eu não sei se ela é 21, 22, mas é um desses dois. Porque eu não gosto de muito grande força um pouco. Até questão de vista, né? Principalmente quem fica 10, 12 horas por dia na frente do monitor. E acaba ficando meio desproporcional. Pra mim, eu não sei se é 21 ou 22, sinceramente, mas pra mim funciona bem esse monitor. Aí eu uso o monitor do notebook, por exemplo, hoje dando treino, né? A tela de vocês está no notebook e as mesas estão no monitor principal. Mas para jogar, aí eu deixo, por exemplo, o Hold'em Manager no notebook. Para jogar, na verdade, nem precisa. Um monitor só funciona muito bem. Dani, veio Ás e Ás nas 4 mesas? Não. É porque eu tava com 2 mesas só. Aí veio Dama, Dama, Rei, Rei, Ás e Ás, Ás e Rei. Acertando trinca. Eu acertei um Five of a Kind no pós-flop ali. Não, veio uma run muito boa. Tava runando hot. Ruben, o que recomenda então fazer pós-flop? Continuation bet com relação ao tamanho do pote. Então, por exemplo, se você fez uma aposta pré-flop, você tem um oponente e quer fazer uma continuation bet por blefe, você não acertou nada.
e o pote é conectado, você faz a continuation bet em torno de meio pote a 2/3 do pote. Então, tipo assim, se o pote se o flop, se o board é conectado, você tem que apostar mais. Se o board é seco, você pode apostar menos. Tá? Então, a ideia entre meio pote e 2/3 do pote, às vezes 3/4 do pote. Se tem pouco oponente com board seco, você aposta menos. Se tem muito oponente com board conectado, e aí você só vai estar apostando por valor, só quando você estiver acertado na mão, você aposta mais para proteger, para extrair mais valor. Tá? Mas o tamanho da aposta deve ser sempre em relação ao tamanho do pote, em relação à textura do board e em relação ao número de oponentes que você tem. Dá uma olhadinha na estratégia básica pós-flop de middle stack para você ver lá. Lá tem até tabelinha, né, indicando tamanho de aposta, textura de board, em qual apostar, em qual não apostar, quando apostar por valor, quando apostar por blefe. Lion, vou migrar para short-handed na party, quebra muita mesa em full ring. Experimenta. Faz 10 mil mãos, sei lá, pra ver. Se tiver com cabeça depois de 10 mil, faz 20 mil, aí você vai ter uma noçãozinha melhor. Se gostar, já tá lá. Levei um all-in aqui na mesa 2 de um short stack, eu tenho nota dele. Tribet 9-9, Rei Dama, Dama 9 suited, para 20 big blinds. Tá. Aqui eu só não vou all-in porque a tribet dele está sendo contra cutoff. Mas normalmente se eu tô do botão para frente, o Rei Dama é insta-call, é pagar direto aqui. Mas por quê? Contra o cutoff, ele está tribetando um total de 14%. Tá? Contra Small Blind, ele tribeta 25%. Contra o botão, ele tribeta 30%. Contra o cutoff, já está em torno de 10%. Tá? Então, contra o cutoff, a gente já tem uma variância muito maior. Então, os 10% podem não ser suficiente ali com o Rei Dama. Depende também do leque, se é polarizado, se é um leque direto tal, que ele aumenta. Mas do botão para frente é call instantâneo ali, não tem nem o que pensar, não tem nada de variância não. Aí já é o win, porque ele tribeta muito, principalmente os 30% lá, né? Ele tribeta muito e é muito, muito, muito lucrativo da call. Robson, semana passada não deu feedback se deu mal. Acabou de descobrir que estava traindo as bad beats. Rubens, o básico que eu posso te falar de bet é assim, vamos dizer, você tem um oponente, na dúvida aposta 2/3. Já de cara, na dúvida você já pode apostar 2/3. Mas se você tem um oponente e um board seco, e o oponente tiver facilidade para fazer fold, você pode apostar meio pote tranquilamente. Porque quando você aposta meio pote, você precisa que ele faça fold 33% das vezes. Quando você aposta 2/3, você precisa que ele faça fold 40%. Os dois são pouco, né? Poucas vezes. Aqui eu aumentei 3 vezes na mesa 2, levei raise, eu vou fazer fold. Mas, se você tem a possibilidade de apostar meio pote e fazer ele desistir do mesmo jeito que apostando 2/3, e você está apostando por blefe, você vai apostar meio pote, né, para você ter mais lucro. Se você tem um flop mais conectado e um oponente só, e você está apostando por blefe, você vai apostar 2/3 do pote. Agora, se você tem 2 ou mais oponentes, normalmente a gente só vai apostar por valor. Tá? E essa aposta por valor, aí vai na mesma. Tipo, se é um board seco, você aposta meio pote. Se é um board conectado, você aposta 2/3. Se tem muito oponente, é muito conectado, você aposta 3/4. E aí tem as exceções. Se você está enfrentando o oponente ruim, o oponente fraco, Donkey, né, que não está prestando atenção ao jogo, ao tamanho das suas apostas, porque isso eu estou falando dessas apostas, né, nesse padrão para você manter o jogo balanceado, para ninguém descobrir o tipo de mão que você tem pelo tamanho da sua aposta. Tá? Agora, se você está enfrentando um oponente que
não percebe isso, aqui na mesa 2 rapidinho, Wise e 10, eu não vou tributar a posição média não, porque ele é short stack. Tá? Então a gente perde full equity. Se o oponente não percebe o tamanho, a força da sua mão pelo tamanho da sua aposta, aí você tem uma mão que você quer tirar valor, vamos dizer, você está contra um oponente só. Ele paga muitas apostas. Muitas apostas mesmo. Pessoal, rapidinho. Aqui na mesa 3, essa donkey bet dele aqui é muito fraca. Acho que mais de 90% das vezes que eu dou raise aqui, ele folda. E eu tenho o top 7, né? A maior trinca na mesa 3. Eu vou dar call e apostar forte no turn. Ah lá, agora já consegui induzir no turn. Tentar apostar mais forte aqui para tentar entrar o win. Se eu só der call, vai ter 80. Se eu fizer só call, vai ter 80, 1,60, 2,40. Não vai dar não. Eu vou dar um mini raise aqui no turn, só para criar um pot que eu consiga entrar o win mais tranquilamente no river, tá? No flop, aquela mini donkey bet dele normalmente é muito fraca, principalmente de um cara muito agressivo, assim. Tá? Então se você dá raise, ele larga. E acho que o call no turn não seria mal também, não. Porque tô vendo aqui, eu tenho pouquíssimas mãos nele, 15 mãos, mas ele tá jogando meio maníaco. Mas se eu dou call no river, de repente eu induzo ele a continuar blefando. Perdão, se eu dou call no turn, de repente eu induzia ele a continuar blefando no river. E mesmo se ele não blefasse, eu acho que se eu fizesse uma overbet pequenininha ali no river, acho que não tinha muito erro, não. Acho que poderia ter dado call. Tá? O board continuou seco no turn, não tinha que proteger muita coisa, nada. Tava tranquilo. Acho que podia ter dado call. Acho que teria mais valor do que dar o mini raise. Tá, então voltando, aí vamos supor, você tem um oponente que é muito donk, ele não larga para continuation bet por nada desse mundo. E aí, você tá contra ele só, ou seja, tá contra um oponente apenas num board seco. Normalmente você aposta meio pote como continuation bet nesse flop, né, nesse board contra um oponente só, nessa situação. Mas você tá contra um oponente que é muito fraco e não larga apostas. Então, se você apostar meio pote, ele vai pagar. Se você apostar 2/3 do pote, ele vai pagar. Então por que eu vou apostar meio pote? Eu estou jogando por valor. Por que eu, com uma mão forte? Por que eu vou apostar meio pote se ele vai pagar 2/3 do pote também? Então eu vou apostar 2/3 para extrair um valor maior. Aí já começam as adaptações. Augusto, o Sailor é de middle stack, mas ele entra com $2. Que diz disso? Quem que é Sailor? Ah, aqui da mesa 2? Não, ele não é middle stack, ele é short stack. Tá? Quando você está jogando com 20 big blinds, você está jogando short stack. Você está jogando de 30 para cima, você está jogando middle stack. Mas isso é só nomenclatura. É diferente, muito diferente jogar com 20 e 30. De 20 para 30 já tem uma diferença bruta, grande. Né? E esse Sailor, em 2.800 mãos, ele está perdendo muito dinheiro. O win rate está menos 7. Tá certo que é um número baixo de mãos, 2.800, mas tá pesado ali. Bem, quando tem uma mão monstro, dou sempre check. Faço bem? Não, faz péssimo. Por quê? Primeiro, questão de balanceamento de jogo. Se você começa a dar check sempre que tem uma mão monstro e apostar quando não tem, isso fica muito nítido para um oponente um pouco mais atento, tá? E ele vai adaptar a isso. Então, primeira questão de balanceamento do jogo. Você tem que jogar da mesma forma com mãos fortes, mãos fracas, para você não dar pista para o pessoal do que tipo de mão que você tem pelo tamanho da sua aposta ou pela sua atitude, se você aposta ou não. Segundo, porque você está aqui em No Limit 10, é um limite baixo, e que grande parte dos oponentes joga de maneira loose e passiva. Ou seja, se você apostar, eles vão pagar com muita mão fraca. Segundo par, gut shot, draws mais fracos, coisas estranhas que eles acham para pagar. Então a maneira mais fácil de você extrair valor é apostando, tá? E não dando check. Bom, a ideia é apostar por valor, que acaba num ponto que você nem consegue chegar ao win com o seu monstro, porque você deixa o pote pequeno. Pessoal, aqui na mesa 2, eu tenho uma free play, eu tenho um top pair com um kicker 9, um kicker médio aqui. Eu vou só fazer um betzinho de meio pote aqui no river para tentar extrair um valor, mas porque ele mostrou fraqueza aqui. Mas a gente não sai apostando não, porque é free play, né? Quando a gente aposta, normalmente a gente só leva call quando tá atrás e faz as mãos mais fracas foldarem.
Ricardo, valeu, obrigado. Quinta-feira a gente tem treino prata, tá, Ricardo? Da Middle Stack. Se tiver estatuto aí também já tá convidado a participar. Pessoal, como faltam aqui 3 minutinhos só, deixa eu só passar para vocês o link do feedback. Quem tiver que sair, puder dar uma passadinha rapidinho e deixar o feedback do treino, já vai ficar o link aqui. Hum, cadê? O Rei Valete aqui na mesa 3 eu estou aumentando para jogar contra esse oponente que entrou de limpo e tentar isolar. Então, ó, o primeiro link aí é o feedback do treino. O segundo, quem tiver interesse em fazer treino particular da middle stack ou da short stack, tem meus contatos aí, tem feedback do pessoal que faz ou já fez. Tá? Em breve eu vou postar o gráfico lá também para vocês darem uma olhadinha. E no último tem meu Facebook, se alguém quiser adicionar também fica à vontade. Dama aqui na mesa 2, pessoal, eu estou aumentando 3 big blinds, porque esse small blind aqui ele é maníaco, né? Ele vai dar muito call, ele vai dar muita tribet. Então eu já estou começando mais forte aqui pré-flop. Levei call do big blind também, que a gente não espera levar muitos calls. Pela estatística dele aqui, ele não dá muito call. Esse small blind, como eu falei, ele está jogando de maneira bem maníaca. O big blind também deu call. Ele deve ter um par de mãos aqui também, uma coisa assim. Esse call do big blind ali me desanimou um pouquinho. 2,70 eu vou dar call só. Me desanimou assim, de dar call ou dar raise. Eu tô correndo risco se vier um rei ou um ice no turn, mas são aí 6 altos se alguém tiver o rei ou o ice. E entrar o win aqui no turn. Esse cara tá dando donk bet forte aqui no turn, mas meu dama-dama, a maioria das vezes aqui vai ser a melhor mão. E o big blind deu call também. Eu acho que o big blind tem par e o small blind vai ter blefe aqui muitas vezes. E aí ele já ficou comprometido, claro, ele não poderia foldar mais o big blind. Rei 8, 4 3. Ah, parabéns aí pelo 4 3. Mas vocês viram, no flop ele deu donk bet com o segundo par. Aqui eu já saí porque acabou o tempo. Ele deu donk bet com o segundo par, o que é uma donk bet muito fraca. E ele vai realmente dar donk bets com mãos muito fracas. Infelizmente ele acertou a trinca no turn, acontece, né? Só que não dá pra eu foldar a mão mais. Eu joguei pra dar call, pra deixar ele continuar blefando as mãos mais fracas. Tá? Porque a ideia ali é a seguinte, vamos dizer, ele tem segundo par. Aí se eu aumento no flop, eu faço ele foldar o segundo par, ou umas mãos mais fracas, uns blefs e tal. Se eu só dou call, eu corro um pouquinho de risco, mas é um risco fraco, é um risco bobo, que vale a pena, porque o board não é muito conectado. E deixa ele continuar me dando dinheiro com as mãos fracas. Infelizmente ele fez trips no turn, acontece. Mas ele continuaria apostando com um par de 8, ele continuaria apostando com um par de mãos, ou com alguns draws estranhos, algumas mãos estranhas. Dama tá à frente muitas vezes. Então vamos lá, Donkey Bet. Tá, ali, pessoal, eu considerei o raise só por causa do call do Big Blind. O Big Blind é 23, 21. Algumas vezes ele poderia estar fazendo um slow play de trinca. Mas eu acho que assim como eu vejo que o small blind, o outro jogador era muito loose, ele também vê, ele também é um oponente atento. E ele sabe que o small blind vai estar dando call com muito lixo, tá? Tem ali já é bom. Ele já top rei 8. Agora, o raise, vamos dizer que a gente tivesse heads up, né, contra aquele maníaco. O raise vai ser sempre a pior opção contra aquele jogador. Sim, mas é pela leitura de leque do outro. Tá? Por causa dessa leitura de leque, olha só. Agora ele tá 24, 21. Ele tava 22, 21, 23, 21. Enfim, tá quase na mesma aqui. Ele deu aquele call com o rei 8, que é bem estranho para esse leque em 138 mãos, 24, 21. Mas normalmente ele tem par de mãos ali, uma coisa assim. Então, quando ele foi pro flop, normalmente, ou ele acertou a trinca com esse leque dele, ou acertou a trinca, ou ele tá com um par fraco e dando call. Vamos dizer que a gente soubesse a mão dele, que era o caso, ele estava com par fraco, não tinha acertado a trinca, ele tinha rei 8. Se eu dou a win, o que acontece? Obviamente ele folda. Se com o rei 8, se eu dou a win e ele está na trinca ou com rei, um ás e ás, o que ele faz? Ele entra a win. Ou seja, ele vai entrar a win sempre que ele estiver na minha frente e vai fazer fold sempre que ele estiver atrás. É exatamente o oposto do que eu quero fazer. E a mesma coisa se aplica ao small blind que tá dando a donk bet. Tá? A donk bet do small blind, ela é mais fraca ainda do que o call do outro. Que o call do outro não vai ser blefe, não.
mas pode ser muitas mãos mais fracas que o meu dama-dama. Agora, a Donkey Bash do Small Blind, muitas vezes ainda é blefe, nem segundo par, ele não precisa ter. Muitas vezes é blefe, ou mesmo semi-blefe. E a mesma coisa, quando eu aumento, ele larga tudo mais fraco, e quando eu dou call, ele continua blefando, ele não faz se largar os blefs. Se o flop é conectado, se tem necessidade de proteger a mão, aí já não dá para fazer isso. Por quê? Aí ele já está botando valor no draw dele. Vamos dizer, permite ali straight draw, flush draw. Aí ele está dando um valor que ele quer pagar ali, e se você não aumenta, ele está pagando barato para acertar o draw. Aí já não vale a pena. Tá? Deixa eu só ver se eu pulei perguntas aqui. Pulei, né? Só para a gente finalizar. Vamos só ver como é que ficou o gráfico aqui do final da sessão. Aqui, pessoal, deixa eu aproveitar que ainda está no gráfico aqui de todas as mãos, só para vocês verem todas as mãos de No Limit 10 aqui na 88. Tem 91 mil mãos, 91.500. Tá ganhando $840, win rate de 9.17. Isso, esse jogo que eu estou fazendo aqui hoje, não tem nada além disso. É um jogo básico com intermediário. Então esse aqui é o gráfico. Ó. 802, na hora que chegar em 100 mil mãos, falta um pouquinho só, umas 8.500 mãos, eu vou postar esse gráfico lá para vocês poderem ver. Tá? É um gráfico que, sei lá, quem conseguir fazer 50 mil mãos por mês, que é fácil, faz $500 por mês com essa estratégia, assim. Quem conseguir fazer 100 mil mãos por mês, que também não é difícil, faz $1.000. Isso é no limite 10, tá? Imagina se vocês continuarem subindo de limite e mantendo essa win rate. Ups, fiz besteira aqui. E quem conseguir fazer 150 mil mãos, aí tem que ser bastante dedicado, consegue $1.500 em no limite 10, que é um limite bem baixo. O gráfico de hoje é esse aí. Quadradinho, bonitinho. E o final só aquela mão ali que a gente perdeu. $13 de lucro hoje. Um rate de 41. Teve uma sessão realmente muito boa, né? Não, 50 mil mãos, assim, vamos dizer, se alguém tiver, sei lá, 3 horas, 4 horas para jogar por dia, faz. Até mais de 50 mil mãos. 100 mil mãos já tem que dedicar. 150 tem que dedicar bastante. Vamos ver aqui só as perguntas que não deu para responder ainda. Aqui do Ricardo já foi. Sábado irei jogar meu primeiro torneio live. Muita ansiedade. Tô numa ansiedade, vou perder rapidinho. Mas vou tirar 8 milhões de fotos. Dani, se você já sabe que vai perder, já tá com ansiedade, então acabou, chuta o balde. Tipo, chega no torneio esperando que você vai fazer besteira, ou fazer besteira não, falei errado. Já chega no torneio assim, sem compromisso com a vitória. Vai no torneio com a mentalidade seguinte: vou chegar aqui, vou sentar tranquilo, vou fazer o meu melhor, vou ficar sossegado, jogar o meu melhor jogo. O que aconteceu, aconteceu. Entendeu? Sem compromisso, que eu digo assim, de ter que ganhar, para não criar essa ansiedade. Compromisso só com jogar bem, fazer a melhor jogada em todas as situações. Lion, não necessariamente. Começa a partir para uma tribet alta. Tá? Em torno de 8, 9, 10. Já começa a ficar um pouquinho alta. Para micro limit, eu acho alta, porque aqui a gente